Provérbios. Amém, igreja? Perdão, igreja, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 10. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 7 e versículo de número 10. Capítulo de número 7 e versículo de número 10. Amém, irmãos? Amém. Que diz a palavra do Senhor. E livrou-se de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que constituiu o governador sobre o Egito e toda a sua casa. E a igreja diz: Amém. Maravilhoso Deus e eterno, quero aqui, Senhor, te agradecer por mais um domingo que o Senhor tem nos concedido, para estarmos, meu Deus, te louvando, te bendizendo, te cultuando, te adorando em espírito e em verdade. Te peço, Senhor, que nesta hora o Senhor possa também abrir as portas e as comportas dos céus e renovar toda a tua igreja. Hoje eu já vi o Senhor mover por meio de louvores, por meio da tua palavra, por meio dos teus filhos adorando a ti. Deus, envia o seu manifesto nesta noite, mas também quero ouvir também, Pai amado, o teu poder e a tua graça, mediante o teu poder, através da tua santa palavra. E assim, meu Deus, que eu venho te orando e agradecendo, meu Deus, porque sei que a tua palavra vai nos alimentar mais uma vez. E a igreja diz: Amém. Toma teus assentos em nome de Jesus. E aí falar para vocês, queridos, nesta noite, que a sabedoria nos torna diferente. É o tema da mensagem de hoje. Glória a Deus. A sabedoria nos torna diferente. E uma das coisas que eu comecei a observar mediante a leitura que eu acabei de ler é que Deus deu a José uma grande sabedoria e discernimento. Porque quando você tem sabedoria, mas não sabe usá-la, fica complicado. Veja o nosso amigo Salomão, que com tanta sabedoria, e muitas vezes ele fracassou em uma das suas sabedorias, porque ele sabia que só há um Deus para adorar. E mesmo assim ele acabou se desviando do propósito de Deus. Não foi assim, igreja? Então não adianta ter só sabedoria, também temos que ter discernimento de como utilizar e como proceder. Então José, você já sabe de qual é salteada a sua história. Homem esse que era muito amado pelo seu pai, muito querido pelo seu pai, e houve uma inveja muito grande pelos seus irmãos. Irmão esses que começaram a agir em grupo, porque não foi só a decisão de uma pessoa, outros irmãos, irmão deles, os demais irmãos contribuíram com a ideia de jogar José em determinado lugar. Fizeram uma brincadeira a José que lhe causou situações da qual ele não esperava. Ele jamais poderia esperar que os seus irmãos pudessem fazer aquilo que fizeram. E quando tirassem daquele lugar, o vendessem como escravo.
Quem é que poderia imaginar uma coisa dessa? Mas Deus deu a ele sabedoria. Porque em tudo que ele fazia, prosperava. Em tudo que ele tocava, prosperava. Porque Deus tem dado a ele sabedoria. E a sabedoria nos faz diferente. Nos torna diferente dos demais. E assim Deus fez um agir em favor de José. Perdão. E eu começo a entender, igreja, que quando você começa a ser instrumento na mão de Deus, você é notado. Quando Deus começa a te dar sabedoria, você é notado, porque te faz diferente, te faz ser especial. E José, ele passou por essa dificuldade. Não só ter sofrido inveja com os seus irmãos, não somente ser vendido pelos seus irmãos como escravo, como também ele passou por um mau bocado. Quando ele passou a servir o seu Senhor. E foi preso. E mais uma vez Deus deu a ele a oportunidade de sair deste lugar. Por meio de sabedoria. Por meio de que ele está sempre na presença de Deus. E eu começo a entender, queridos, que quando Deus deu a José a oportunidade de ele exercer a sua sabedoria, ele passou a governar o Egito e começou a preparar os egípcios, porque vinha uma grande fome e teria que ter uma pessoa sábia para poder liderar aqueles egípcios. Então começa a entender, igreja, que por mais que você sofra, por mais que esteja difícil a situação, peça a Deus sabedoria e discernimento para utilizar a sua sabedoria dada por Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. E José é visto como um homem muito sábio, igreja. Mas não foi só José. Eu posso falar aqui no mínimo 12 pessoas sábias descritas aqui na palavra santa de Israel. E uma das mais pessoas que eu posso citar aqui foi Moisés. Moisés, ele passou por um período difícil. Como a sua mãe teve que jogar ele no rio e assim ser adotado, ter os costumes também, para poder entender como os egípcios, como o Egito funcionava. Ele teve a cultura todinha, mas ele aprendeu que a cultura egípcia era inferior quando recebeu a sabedoria dada de Deus. Por mais que você compreenda e entenda vários costumes e culturas, mas se você se alinhar à cultura de Deus, à sabedoria de Deus, não há nenhuma outra que o supere. E assim Moisés começou a liderar o povo sair da escravidão. Aquele povo que estava sendo escravizado começou a ser liderado por Moisés mediante a vontade de Deus. Homem este que se sentiu até incapaz de liderar a tal povo, mas a sua incapacidade não chegou até o altar de Deus. É apenas coisas que você colocou na sua mente. São limitações que você começa a colocar em si próprio, limitando o seu potencial de sabedoria, limitando o seu potencial de liderança. E Deus tem te dado a isso a todo tempo, a todo instante. Às vezes vocês não enxergam.
de como vocês são especial para Deus. O quanto vocês são vistos por Deus e pelas pessoas que te rodeiam. E isso te faz ser diferente. Porque a sabedoria te torna diferente. A sabedoria te coloca num lugar que nenhuma outra pessoa pode te colocar. Porque depende de você. As minhas ações, as minhas decisões, é o que dirá o que eu vou ser, ou o que eu vou enfrentar. Depende de mim. Veja, Moisés decidiu a ouvir a voz de Deus. E veja quantas viagens ele fez para convencer Faraó a libertar o povo. Quantas e quantas viagens ele teve que fazer? Viagens essas que não era só um dia, 2 dias, eram dias para chegar até a terra egípcia, até chegar a Faraó, para começar a ter uma reunião com ele e assim dizer: liberta o povo de Deus. E muitas vezes, na primeira dificuldade que nós temos, vou falar no geral, a gente acaba desistindo. A gente acaba fraquejando. Como foi dito hoje aqui na reunião, que às vezes a gente começa um projeto e não foca no projeto e ele fica sem terminar, inacabado. Porque a gente não vai enfrentando as dificuldades, cabeça erguida, e chega até o seu denominador, até o objetivo final. Moisés, ele passou por todo esse procedimento. Teve que ser capacitado, tem que entender a cultura egípcia, mas no momento que ele teve a oportunidade de conversar com Deus e Deus gerar a ele sabedoria, ele entendeu que é por este caminho que ele devia seguir, não aquele. Então é isso quando você começa a agir nos tempos de hoje. É você ter o discernimento de qual caminho você deve seguir e em quem você deve ouvir. Porque muitas vezes a gente começa a falar de nós mesmos para uma pessoa que talvez não tenha o que te oferecer. Então comece desde aí. Saber com quem você deve conversar. Moisés conversava com Deus. Moisés não pedia conselho a ninguém. Moisés ia diretamente falar com Deus. E é isso que você tem que entender. É conversar diretamente com Deus. Ter a resposta de Deus. E aí, Deus vai te dar direcionamento de onde você deve ir. A partir da conversa que você vai ter com Deus, é onde você vai começar a ser diferente. Louvado seja o nome de Jesus. Josué também foi sábio, porque ele observou Moisés, de como ele liderava. E uma das coisas que você pode também adquirir sabedoria é observar aquilo que te é útil. Quem é aquela pessoa que você olha e veja, poxa, aquele ser humano é inteligente. Eu vou tentar entender como foi que ele chegou nesse nível. E aí foi assim que Josué fez. Ele compreendeu que tudo aquilo que Moisés conseguiu construir foi mediante a voz de Deus. Ele disse: não, é esse Deus que eu tenho que também seguir. É por este caminho que eu devo traçar. Então, a sabedoria nos torna diferente. E a sabedoria ela pode ser também construída. Ninguém aqui consegue ser sábio se não buscá-la. Ninguém aqui entre nós consegue chegar a determinado ponto, nível de conhecimento, se não ir atrás do conhecimento. Ele não vem assim de uma bandeja, ele vai abrir sua cabeça e jogar dentro da sua. Não, você vai ter que ler, você vai ter que orar, você vai ter que pesquisar, você vai ter que ter orientação a Deus. E isso vai lhe gerar conhecimento e sabedoria. E como você vai conseguir lidar com situações difíceis? Como foi feito na vida de Josué. Ele orou, ele buscou, Moisés também buscou, José também buscou e se tornou homens considerados sábios dentro da palavra do Senhor. Ele fez sua história.
E todos nós aqui já lemos ou ouvimos acerca das maravilhas que Josué fez, que José fez, que Moisés fez, porque foram grandes feitos realizados por homens simples como eu e você. Então, para que você se torne diferente, construa a sua história. Faça que as pessoas te conheçam, mas pelo seu legado, pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento, e não pelos seus fracassos. Vocês estão entendendo, igreja, onde eu quero chegar? Eu não posso ser visto pelos meus fracassos, mas tem que ser visto pelas minhas conquistas. Davi, ele falhou bastante, homem sábio, mas todos nós sabemos que ele também foi um rei que falhou em muitas ocasiões, que teve suas falhas. Mas eu te pergunto, falam mais das suas falhas ou das suas conquistas? Das conquistas que ele realizou. E justamente é isso que você tem que construir na sua vida, que as pessoas enxerguem, sim, as suas falhas, os seus fracassos, mas tenham mais entendimento e conhecimento dos seus sucessos. É assim que devemos viver, através dos nossos esforços, e ser visto como uma pessoa diferente, como uma pessoa escolhida por Deus, como uma pessoa sendo instruída por Deus. É desta forma que eu vou conseguir ser diferente. Amém, igreja? Amém. Eu não tinha que falar mais sobre Salomão, sobre Daniel, sobre Estevão, Paulo e tantos outros por aí. Mas já são 8h30, gente. Amanhã, de 5h30 da manhã, eu vou ter que dar aula, né? Então, assim, eu agradeço demais a presença de todos os irmãos. Que Deus dê para vocês mais uma semana abençoada por Ele, e que leve vocês debaixo de sua graça e sua proteção, né? Os que moram perto, os que moram longe, sejam protegidos e abraçados por Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé, vamos agradecer pelos dizimistas, vamos orar também pelo... Eu acho que já chegamos no tempo da campanha já, não foi, irmãos? Não, começou agora. É no outro domingo que termina, né? Então vamos orar pela campanha das causas impossíveis. Muitas pessoas já conseguiram receber